35. Catarina interroga sobre obediência. Então aquela serva sentiu-se inflamada de amor pela pobreza voluntária e santa e mergulhou na infinitude e no abismo da providência divina. O arrebatamento foi de tal ordem que, embora no corpo, via-se fora dele. A chama da caridade divina a envolveu e elevou. Com o pensamento fixo em Deus, dizia: ó Pai eterno, é fogo e abismo de caridade. Ó beleza, ó sabedoria, ó bondade, ó clemência, ó esperança, ó refúgio dos pecadores, ó liberalidade inestimável, ó bem infinito, ó louco de amor. Tens por acaso necessidade dos homens? Parece-me que sim. Tuas atitudes são de quem não pode viver sem eles, embora tu sejas a vida e todas as coisas de ti recebam o ser, embora sem ti ninguém consiga viver. Por que te enlouqueceste desta maneira? Por que te apaixonastes pela tua criatura? Por que motivo nela te comprases? Por que razão, quando ela foge de ti, tu a procuras agradar com ternura? Por que lhe corres atrás quando ela se afasta? Certamente não podias vir mais depressa, revestir-te de nossa natureza humana. Que digo? Apenas consigo gaguejar. Nada mais sei dizer. A imperfeita língua não consegue exprimir o amor da alma, infinitamente desejosa de ti. Parece-me ter de repetir a expressão de Paulo: a língua não pode exprimir, o ouvido ouvir, o olho ver, o coração sentir aquilo que enxerguei. Que posso dizer? Nada acrescento, pois meus sentidos são tão grosseiros. Apenas dirijo-me a ti, minha alma, afirmando que viste e experimentaste o abismo da eterna providência. Agradeço-te, Pai eterno, pela bondade, sem medidas, com que te revelaste a mim, tão miserável e indigna de qualquer favor. Vejo que és o realizador do desejo santo e que tua verdade não mente. Pois bem, desejo que me fales um pouco sobre a importância da obediência, conforme me prometeste. Assim, eu me apaixonarei por ela e jamais te serei desobediente. Por tua infinita bondade, eu rogo, seja do teu agrado, falar-me da sua importância, dizer-me onde a posso encontrar, quais as causas que me levam a perdê-la, qual o sinal revelador de que a possuo ou não. 36. Obediência e desobediência na vida cristã. 36.1. A obediência em geral. Então o Pai Eterno olhou com misericórdia e clemência para a serva e lhe disse: ó filha querida e amorosa, devem ser atendidos o desejo santo e as justas petições. Por tal motivo, quero completar meu ensinamento, dando cumprimento à minha promessa e ao teu pedido. Perguntas-me onde podes encontrar a obediência, quais as causas que a fazem perder, que sinal revela sua presença ou ausência. Respondo: ela encontra-se no meu Filho unigênito, o amoroso Verbo encarnado. Nele a obediência foi tão forte que para cumpri-la chegou a correr ao encontro da morte na cruz. Que coisa a destrói? Basta que olhes para o primeiro homem e verás quem o afastou da obediência que lhe impusera. O orgulho, filho do egoísmo, e o desejo de agradar a sua companheira. Foram esses os dois motivos que afastaram o homem da perfeição e o tornaram desobediente. Com isso ele perdeu a vida da graça, morrendo pelo pecado. Ficou sem a inocência e sepultou-se na impureza e miséria. Não apenas o primeiro homem, mas a humanidade inteira. O sinal indicador de que possuis a obediência é a virtude da paciência. Se não a tens, a impaciência o dirá. Na medida em que eu for discorrendo sobre esta virtude, verás como isso é verdade. Esforça-te por compreender. Existem dois modos de obedecer. Um é mais perfeito que o outro, embora coexistam. Conforme expliquei acima, a obediência aos mandamentos e a obediência aos conselhos não se excluem, só que uma é boa e a outra é perfeitíssima. Uma coisa é certa: ninguém entra na vida eterna se não for obediente.
Mateus 19:17. A obediência foi a chave que abriu a porta do céu, da mesma forma como a desobediência de Adão a fechara. A humanidade que eu tanto amava já não conseguia atingir sua meta, que sou eu. Impelido pela minha grande caridade, tomei nas mãos a chave da obediência e a entreguei a meu filho. Desempenhando a função de porteiro, ele reabriu a porta do céu. Sem tal chave, tal porteiro, ninguém ali conseguiria entrar. Como afirmei no Evangelho, nenhum homem consegue chegar até mim senão por meio dele. Meu filho passou a vós a chave da obediência, quando, repleto de alegria, deixou a convivência humana e retornou ao céu no dia da ascensão. Tu sabes, ele estabeleceu como seu vigário o Cristo na terra, a quem deveis obedecer até a morte. Condena-se quem se exclui de tal obediência. Agora quero que compreendas como esta grande virtude foi praticada pelo Cordeiro Imaculado e qual é sua fonte. Qual foi a razão pela qual se mostrou ele tão obediente? Foi seu amor pela minha glória e pela salvação dos homens. De onde provinha tal amor? Da visão com que sua alma contemplava a essência divina, a Trindade eterna, pois Jesus via-me continuamente. Essa visão produzia nele uma felicidade perfeita, da mesma forma como a fé a causam perfeitamente em vós. O Verbo encarnado foi fiel a mim, Pai eterno. Por isso, correu apaixonado pelo caminho da obediência. Embora as virtudes estivessem presentes nele de um modo diferente do que acontece em vós, também ele possuía as virtudes companheiras da caridade. Todas as virtudes adquirem seu valor na caridade, sobretudo a paciência, que é o cerne do amor e o sinal de que alguém possui a graça e realmente me ama. Da caridade nascem como que duas irmãs, a obediência e a paciência. Elas vivem juntas. Quem perde uma, perde a outra. Alimento da obediência é a humildade. Tanto será obediente uma pessoa quanto for humilde. A humildade que nutre o amor alimenta também a obediência. A roupa com que a humildade ordena a obediência chama-se humilhação. Na humilhação, o homem deixa-se cobrir de ofensas, caçoadas, traições. Sente desapego de si mesmo. Em tudo procura agradar-me. O máximo da humilhação encontra-se em Jesus Cristo, meu Filho unigênito. Quem se rebaixou mais do que ele? Querendo agradar-me, cobriu-se de ofensas, deslealdades, não procurou satisfações pessoais. Quem foi mais paciente que ele? Jamais se ouviu de sua boca um grito de revolta. Pacientemente suportou as afrontas. Cheio de amor, cumpriu todas as ordens que lhe dera. É no Verbo encarnado, portanto, que encontrareis a obediência total. Se vos deu um mandamento, João 13,14, praticou-o antes. Esse mandamento, essa norma é fonte de vida, é caminho reto. Meu filho é o caminho. Ele mesmo afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Quem vai por tal estrada anda na luz. Quem caminha na luz não pode ofender ou ser ofendido sem o perceber. Tal pessoa afastou de si o egoísmo, causa da desobediência. Por isso te dizia que a obediência nasce da humildade. Também eu te afirmo que a desobediência é fruto da soberba, do egoísmo, da falta de humildade. Ou ainda, que a desobediência e a impaciência são irmãs. Procedem do egoísmo e são sustentadas pelo orgulho. Assim, a desobediência produz a infidelidade e conduz o homem pelos caminhos tenebrosos da morte eterna. É de vosso interesse, pois, ler neste maravilhoso livro, Cristo Crucificado, onde se acha escrita a virtude da obediência e todas as demais. 36:2. A obediência comum dos mandamentos. Após ter indicado onde encontras a obediência, de onde ela procede, qual sua companheira e quem a alimenta, passo a falar das pessoas que praticam ou não a obediência comum e a especial, ou seja, a obediência dos mandamentos e dos conselhos. Toda a vossa fé fundamenta-se na obediência. Obedecendo, sois fiéis. De modo geral, eu vos impus a obediência aos mandamentos da lei mosaica, dos quais o principal
é que me ameis acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Quem observa esses 2 preceitos, observa todos os outros. É fiel a mim e aos homens, ama-me e conserva-se na caridade fraterna. Tal pessoa é obediente, submete-se aos mandamentos e ao próximo por minha causa, suporta humildemente e com paciência todas as dificuldades e maledicências. Esta obediência comum é muito importante. Graças a ela recebestes a graça, assim como pela desobediência tinhas perdido a mesma. Importante, mas insuficiente, se fosse praticada somente por meu filho e não por vós. Como afirmei, ela é a chave com que o céu foi aberto. Meu filho a depositou na mão do meu vigário, Papa, e este, por sua vez, entregou a vós. No batismo, cada um promete renunciar ao demônio e ao mundo com suas riquezas e prazeres. Ao fazer tais promessas, o homem recebe a chave da obediência. Cada um tem consigo a obediência de Cristo. Embora tenha ele aberto a porta do céu, ocorre que cada um, pela fé e o amor, use tal chave para destrancar aquela porta. Criei-vos sem vossa colaboração. Não pedistes para existir, mas sem vosso concurso não vos salvarei. De vosso interesse caminhar pela obediência na mensagem do meu filho, sem interrupções, sem amar os bens passageiros. Param aqueles que seguem o homem velho, o primeiro Adão, que jogou na lama do pecado a chave da obediência, que a quebrou pela soberba, que a arruinou com egoísmo. Depois veio meu filho, tomou-a nas mãos, retirou-a da lama, purificou-a na chama do amor, lavou-a com seu sangue, endireitou-a e com ela destruiu vossos pecados no próprio corpo. Da mesma forma como o homem destruíra a obediência pela sua liberdade, Cristo livremente a reformou pela graça. Ó homem cego, estragaste a chave da obediência e não te preocupas em restaurá-la? Achas que a desobediência conseguirá abrir a porta do céu? Bem ela que o fechou. Julgas que o orgulho é capaz de conduzir-te ao céu? Bem ele que de lá caiu? Imaginas ir às núpcias ligado pelas correntes do pecado? Ou crês possível abrir a porta celeste sem chave alguma? Não o creiais, estaria enganada a tua imaginação. É preciso que te libertes, livra-te do pecado pela confissão, contrição, propósito de não mais pecar. Somente assim atirarás num canto a roupa suja e com a fé e a obediência abrirás aquela porta. Amarra à sua cintura tal chave com o cordão da humilhação e do desprezo por ti mesmo e pelo mundo, a fim de que não a percas. Dependura no cinturão, que é minha vontade, de que deves estar cingido. Minha filha, muitos compreendem que não existe outro modo de fugir à condenação e assumem a obediência, mas querem conservá-la sem humilhação e sem cumprir minha vontade, no sentido de que não procuram agradar-me. Apenas querem satisfazer-se. Facilmente desobedecem quando chegam as dificuldades e o sofrimento espiritual ou físico. Realmente, por falta de amor, perdê-la-ão muitas vezes, o que é um mal. Durante esta vida, poderão recuperá-la. Depois da morte, não. O que faz tais pessoas perder a obediência? A impaciência, pois a obediência e paciência andam juntas. Quem não é paciente também não obedece. Como a obediência me agrada. Nela encontram-se todas as virtudes. Ela nasce da caridade, fundamenta-se na fé, produz a tranquilidade e a paz. Por maiores que sejam as ondas tempestuosas do mar do pecado, não a atingem. O obediente não sente ódio no tempo das injúrias, conhece o preceito do perdão e deseja segui-lo. Não padece durante a falta de bens materiais, pois pela obediência sabe que somente a mim deve desejar. A mim que possuo, sei e quero realizar suas aspirações. Aliás, o obediente renuncia às alegrias puramente humanas. É difícil enumerar todas as situações em que o obediente acha paz e quietude. Ela se tornou sua rainha. Ó obediência, com que facilidade e sem perigo fazes atingir o porto da salvação. Assemelhas-te ao Verbo encarnado.
com ele na pequena barca da cruz, tu te associas à sua obediência, vais pela sua mensagem. Transformas a cruz em uma mesa e aí alimenta o zelo pelas almas no amor. Na humildade, não cobiças o que é dos outros, contrariando minha vontade. És reta, sem tropeços. Retificas o coração humano, eliminas a falsidade. Amas o próximo com generosidade, sem fingimento. És a autora da graça, o sol da caridade. Por ti germina a natureza do homem, pois leva suas faculdades e sentidos a produzir frutos em favor de si mesmo e dos outros. És alegre, jamais deixas a face conturbar-te pela impaciência. Na paciência és jovial, na fortaleza és serena. Grande na perseverança, unes o céu e a terra, abres o paraíso. És margarida oculta, desconhecida, desprezada pelo mundo, porque humilde e submissa aos outros. Mas é grande no poder, ninguém consegue dominar-te. Tu venceste a servidão da carne, a ladra da dignidade humana. Quando essa inimiga foi destruída pela renúncia e desprezo da vontade própria, adquiriste a liberdade. Filha querida, tudo isso é fruto de minha bondade e providência, graças às quais o Verbo encarnado reconstruiu a chave da obediência. Infelizmente, os homens, desprovidos de virtudes, não agem assim. Quais animais sem freios e soltos, vão do mal para o pior, de pecado em pecado, de miséria em miséria, de escuridão em escuridão, de morte em morte. Cheios de remorso, caminham em direção ao abismo, até o momento da morte. Resta-lhes a possibilidade de retornar à obediência dos mandamentos quando ainda têm tempo de se arrependerem. Mas sempre lhes é difícil, pois vivem habituados ao mal. Oxalá ninguém confiasse exageradamente, deixando o arrependimento para o último instante. Para todos existirá essa esperança, enquanto estiverem vivos. Mas não convém ficar achando que sempre haverá tempo de se corrigir. Qual é a causa de tão grande cegueira que impede aos homens de reconhecer este grande tesouro? É o egoísmo. Por egoísmo, as pessoas tornam-se desobedientes e impacientes, abandonam o caminho da verdade e seguem o da mentira. Verdadeiros escravos e amigos do diabo, a ele obedecem. Se não se corrigirem, irão para o suplício eterno. Se os homens fossem obedientes, gozariam da minha eterna visão, junto com o Cordeiro humilde e imaculado, o realizador, cumpridor e doador da lei. Quem observa sua lei durante esta vida, gozará a paz na outra. No céu, os obedientes terão a paz sem guerra, o bem sem nenhum mal, a segurança sem temor, a abundância sem penúria, a saciedade sem enjoo, a luz sem trevas, o bem infinito, a felicidade na comunhão de todos os santos. Foi o sangue do Cordeiro que preparou para o homem tanta felicidade. Na virtude do seu sangue, a chave da obediência perdeu sua ferrugem, a fim de que servisse para abrir a porta do céu. Assim foi a obediência que vos abriu o céu, na virtude do sangue. Ó tolos e doidos, sai logo da lama da impureza. Como o suíno enlameia-se no barro, vós vos sujais na lama da carne. Abandonai as injustiças, os homicídios, o ódio, o rancor, as maledicências, as murmurações, os juízos, a crueldade contra o próximo, os furtos e traições, os prazeres e deleites mundanos. Afastai os sentimentos de orgulho. Desse modo, eliminareis a raiva contra aqueles que vos ofendem. Comparai os pecados cometidos contra mim e o próximo com aqueles feitos contra vós mesmos. Vereis como estes últimos nada são. Ao alimentar a raiva, cometeis uma injúria contra mim, desobedecendo minha ordem, e injurias o próximo por falta de amor. Há o mandamento de que me ameis sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, mas nunca vos foi dito: se alguém te injuria, deixa de amá-lo. Deveis dedicar ao próximo amor desinteressado e puro. Quem vos deu essa ordem foi meu filho, e ele a praticou perfeitamente. Observai-a também vós. Se não o fizerdes,
prejudicareis a vós mesmos, privando a alma da graça. Segurai, segurai a chave da obediência na luz da fé. Cessai de caminhar com tanta cegueira e frieza. Segurai a chave da obediência com amor, para gozardes a vida eterna. Observai os mandamentos. 36.3. A obediência especial dos conselhos. Filha querida, há pessoas em que o amor pela obediência comum dos mandamentos torna-se mais intensa. Ora, o amor sempre é acompanhado de desprezo pela sensualidade. Quando um aumenta, também o outro cresce. Dessa forma, seja por desprezo à sensualidade, seja por acréscimo de caridade, tais pessoas não se contentam com obediência comum. Tal maneira de obedecer, a qual todos sois obrigados, se quereis adquirir a vida eterna, não pode ser desprezada sem perigo de ruína. Aquelas pessoas, no entanto, adotam uma obediência especial, mais perfeita, que faz praticar os conselhos evangélicos na intenção e na vida. Por desapego pessoal e com a finalidade de destruir o egoísmo, elas diminuem o próprio espaço de movimentação, entrando para a vida religiosa ou submetendo-se a uma pessoa. Desse modo, com maior liberdade, poderão abrir a porta do céu pela obediência. São aqueles homens que eu te disse possuírem uma obediência perfeitíssima. Da obediência comum já te falei, mas sei que desejas que eu trate desta última especial perfeitíssima. Ela não se opõe à primeira, porém é de maior perfeição. Ambas vivem intimamente unidas, nem podem separar-se. Como expliquei de onde nasce, onde se encontra, quais os inimigos da obediência comum, vou descrever-te agora a obediência especial, mas sem negar tais princípios. 36.3.1. É uma vocação mais perfeita. Quando uma pessoa obedece aos mandamentos com amor, vivendo a mensagem de Cristo na forma explicada, ao praticar as virtudes, passa a uma obediência mais perfeita, mediante a mesma iluminação com que adquiriu a primeira. Pela fé, conhece minha verdade no sangue do Cordeiro. Entende o amor que lhe dedico. Percebe a fraqueza pessoal, a própria incapacidade de responder-me com maior generosidade. Diante dessa iluminação interior, vá indagando onde e como realizar melhor suas obrigações para comigo. Sobre qual seria o modo de superar a própria fraqueza, como destruir o egoísmo. Depois de refletir sobre tudo isso, encontra a solução na luz da fé, a vida religiosa. Esta pequena barca, construída pelo Espírito Santo para acolher os homens desejosos da perfeição e apta a levá-los ao porto da salvação. O piloto dessa barquinha é o próprio Espírito Santo, o qual jamais erra. Quanto aos defeitos dos religiosos, não prejudicam a vida religiosa em si mesma, mas apenas aos responsáveis. Quanto aos pecados dos superiores que o Espírito Santo escolheu para dirigir a pequena barca, fazem-na ir à deriva. Em si mesma, porém, a vida religiosa é excelente. Tua linguagem não consegue descrevê-la. Aumentando então aquele desejo de maior perfeição, crescendo o desapego por si mesmo e tendo encontrado o lugar da obediência especial sob a luz da fé, o homem ingressa para a vida religiosa. Se for alguém realmente obediente aos mandamentos, ingressará como um morto para si e para o mundo. Se for alguém imperfeito, sempre lhe será possível progredir, contanto que tenha a intenção de desenvolver aquela virtude. A maior parte das pessoas entram para a vida religiosa na imperfeição. Uns a procuram por motivos sérios, outros por infantilidade, outros por medo, outros para mortificar-se, outros, enfim, por atrativos da vida consagrada. O que importa depois do ingresso é que se exercitem nas virtudes e perseverem até a morte. O julgamento será feito não quanto à entrada, mas quanto à perseverança. De fato, muitos parecem perfeitos quando se fazem religiosos, mas depois desistem ou continuam com numerosas imperfeições. Não se deve emitir julgamentos, portanto, a partir dos motivos que induziram alguém a tornar-se um consagrado.
Todos os motivos procedem de mim. Chamo de muitas maneiras. O julgamento será feito por mim sobre o amor com que a pessoa persevera na obediência. 36.3.2 A vocação beneditina e franciscana. Não faltam meios de subsistência à vida religiosa. Portanto, o religioso não precisará preocupar-se no que se refere às necessidades espirituais e materiais. Se ele for realmente observante da regra, o Espírito Santo dele cuidará. Como disse antes, ao falar de minha providência, meus servidores são pobres, mas não mendigos. Os religiosos sempre terão o necessário. Prova disto foram e são os religiosos observantes da regra. Nos tempos em que as ordens viviam virtuosamente na pobreza e no amor mútuo, jamais lhes faltou o necessário. Possuíam até mais do que lhes era preciso. Foi depois que apareceu o egoísmo da vida individualista, depois que surgiu a desobediência entre os religiosos, que começou a faltar-lhes os bens materiais. Agora, quanto mais possuem, em maior mendicidade se acham. E é ótimo que experimentem, nas mínimas coisas, qual é o fruto da desobediência. Se os religiosos obedecessem, observariam o voto de pobreza. Nada possuiriam como bem pessoal. Não viveriam individualisticamente. Pensa na beleza da regra, dada com tanta sabedoria e luz por homens, que o Espírito Santo transformara em templos seus. São Bento, com quanta perfeição organizou sua ordem. São Francisco de Assis, com que virtude fundou a sua. Ele, a orientar seus frades para a perfeição, escolheu a mais austera pobreza e pessoalmente a viveu com simplicidade. Francisco procurou a humilhação, desprezou-se a si mesmo. Não se preocupou em agradar aos outros, contrariando minha vontade. Amou ser vilipendiado pelo mundo, mortificou seu corpo, destruiu o egoísmo. Francisco cercou-se de dores, afrontas e infâmias por amor do humilde Cordeiro, com o qual viveu crucificado. A tal ponto chegou que, por graça singular, viam-se no seu corpo as chagas do meu filho. Foi assim que orientou seus frades. Perguntar-me-ás, e as demais ordens, também elas foram fundadas na pobreza? Sim, mas cada um salienta um aspecto particular. Embora todas se alicercem na pobreza, acontece-lhes como aquilo que se verifica com as virtudes. Todas elas adquirem sua força na caridade, mas cada homem pratica melhor uma delas, embora todos vivam no amor. Assim acontece com as ordens. O ideal particular de Francisco foi a pobreza. Foi orientado no amor a ela que organizou sua ordem com extrema severidade. Iniciou-a com homens já perfeitos, não com pessoas comuns. Eram poucos, mas bons. Eu disse poucos, porque não são numerosos os que atingem a perfeição. Com o passar do tempo, aumentou o número dos seus frades, e por causa das imperfeições, decaiu a prática da pobreza. Isso aconteceu não por defeito da ordem, mas porque apareceram súditos desobedientes e superiores maus. 36.3.3 A vocação dominicana. Se consideras a ordem de teu pai Domingos, meu filho querido, verás que foi com perfeição que a fundou. Era desejo seu que os religiosos se ocupassem unicamente com minha glória e a salvação dos homens mediante a luz da ciência. Foi neste ponto que ele fixou sua escolha, sem desprezar a pobreza autêntica e voluntária. Ele mesmo viveu pobremente e deixou por testamento, como herança a seus filhos, sua maldição, caso viesse a ter posses em particular e em comum. Isto prova que escolhera a pobreza por sua esposa. Mas o elemento próprio de sua ordem era a luz da ciência, para com ela extirpar os erros surgidos naqueles tempos. Domingos assumiu a função de Jesus, Verbo encarnado, surgiu no mundo como apóstolo, semeou a palavra com veracidade e clareza, afastou as trevas, espargiu a luz. Foi o luzeiro por mim colocado no mundo. Através de Maria e inserido na hierarquia da Igreja como extirpador de heresias. Por que razão eu disse através de Maria?
porque foi Maria, por seu encargo, que lhe deu o hábito. Onde alimentou Domingos os seus religiosos com a luz da ciência? Na mesa da cruz. É na cruz que se encontra o desejo santo, graças ao qual a pessoa sente sede de almas para a minha glória. A intenção de Domingos era que seus filhos se preocupassem unicamente com isso mediante a luz da ciência. Em outras palavras, queria que procurassem minha glória e a salvação dos homens. Para que não cuidassem de outras coisas, afastou deles a preocupação pelos bens materiais, querendo que fossem pobres. Seria por acaso verdade que ele duvidou na fé e teve medo que lhes viesse a faltar o necessário? Não, a fé nunca lhe faltou. Domingos confiou firmemente na minha providência. Quis que seus filhos praticassem a obediência, que fossem obedientes na realização dos seus encargos. Dado que a vida impura prejudica a visão intelectual e corporal, Domingos desejou que nenhuma imoralidade ofuscasse a luz da razão em seus filhos. Esperava que eles alcançassem a luz da ciência em profundidade. Por isso, estabeleceu o terceiro voto, de castidade, pedindo que observassem perfeitamente. Hoje, infelizmente, é tão mal praticado. Também a luz da ciência, como muitos a pervertem mediante as trevas do orgulho. Em si mesmo, a luz da ciência não tolera as trevas, mas pode obscurecer a alma. Onde há soberba, não existe obediência. Como afirmei, o homem tanto é humilde quanto é obediente, e tanto obediente quanto humilde. Quem peca contra o voto de obediência, raramente não ofende os votos de castidade e pobreza. Foi com esses 3 votos, portanto, que Domingos constituiu sua ordem: obediência, castidade e pobreza. Estabeleceu suas constituições com regalismo, sem obrigação vinculada a pecado mortal. Iluminado por mim, pensou nos menos perfeitos, pois, embora sejam bons todos aqueles que observam as constituições, de fato, nesta vida, uns são mais perfeitos que outros. De qualquer modo, perfeitos ou imperfeitos, todos se sentem bem na sua ordem. Domingos assemelhava-se ao meu filho. Não queria a morte do pecador, mas sua conversão e vida. Fundou uma ordem aberta, alegre e perfumada, sendo em si mesma um jardim agradabilíssimo. Religiosos infelizes, não observantes das leis, tornaram selvático esse jardim, inteiramente rude. Hoje há pouca virtude e pouca luz de ciência nos frades que vivem na ordem. Não me refiro à ordem em si mesma. Como já disse, em si mesma, a vida religiosa possui toda a beleza. Mas, no princípio da ordem, não era assim. Então, ela era uma flor. Possuía homens de grande perfeição, comparáveis ao apóstolo Paulo. A luz neles era tamanha que toda escuridão se dissolvia ante seus olhos. Pensa em Tomás de Aquino. Com sublime inteligência, ele meditou sobre meu filho e nele adquiriu, pela graça, a iluminação sobrenatural da ciência infusa. Mais aprendeu na oração que no estudo. Foi um brilhantíssimo foco de luz, que ilumina tanto sua ordem como a hierarquia da Santa Igreja, dispersando as trevas das heresias. Pense em Pedro de Verona, mártir, que venceu as heresias derramando seu sangue. Enquanto vivia, seu trabalho era orar, pregar, disputar com os hereges e confessar, anunciando a verdade e difundindo a fé sem nenhum temor. Ele professou sua fé não somente durante a vida, mas também na morte. Antes de morrer, recebeu um ferimento. Faltando-lhe a voz, o papel e a tinta, molhou o dedo no próprio sangue, inclinou-se e escreveu no chão: Credo in Deum, creio em Deus. Seu coração ardia na fornalha da caridade. Sabendo que ia ser morto, pois eu lhe o havia revelado interiormente, não se esquivou. Comportou-se como guerreiro destemido que sai para o campo de batalha. Poderia eu falar-te de muitos outros. Embora não tenham sido martirizados fisicamente, foram mártires pelo desejo, à semelhança do próprio Domingos. Foram operários, que o pai colocou a trabalhar em sua vinha,
arrancando vícios e plantando virtudes. Em verdade, Domingos e Francisco foram duas colunas da Santa Igreja. Francisco pela pobreza, Domingos pela ciência. 36.4. Obediência e desobediência nos religiosos. Acabo de falar-te a respeito de algumas ordens religiosas que o Espírito Santo instituiu por meio dos santos fundadores. Disse que o piloto dessas pequenas barcas é o próprio Espírito Santo. Elas foram construídas na fé e na certeza de que ele as guiaria. Ocupei-me igualmente da perfeição de tais ordens. Passo agora a tratar da obediência e desobediência dos religiosos. Falarei de modo geral, sem me referir a esta ou aquela ordem. E vou opor os defeitos dos desobedientes às virtudes dos obedientes. Direi também como deve comportar-se quem pretende entrar para a vida religiosa. 36.5. Disposições necessárias para a vida religiosa. Que deve fazer quem tem a intenção de assumir a obediência mais perfeita? Deve ter fé, eliminar o egoísmo, vencer a sensibilidade, aceitar obedecer. Com tal atitude chegará o amor. Deve ser paciente e humilde. Sem a humildade não há obediência. E a humildade tem duas companheiras, a humilhação e o desprezo do mundo, que levam o homem a reconhecer o próprio nada e a renunciar às grandezas. Tal é o modo como devem ingressar na vida religiosa as pessoas que já atingiram a idade conveniente. 36.6. O religioso obediente. 36.6.1. Eficácia da obediência religiosa. Independentemente das motivações iniciais, pois chama as pessoas de diversos modos, o religioso deve tender à perfeição e conservá-la. É necessário que ele retenha firme a chave da obediência religiosa, com a qual abrirá a portinhola anexa à grande porta do céu. Como acontece nos portões materiais, que incluem uma porta menor, os religiosos entram pela porta estreita. Da grande chave da obediência comum, eles passam a chavezinha mais fina, da obediência aos conselhos, a qual abre a passagem estreita. Esta passagem menor não constitui algo distinto do ingresso maior, como acontece nas casas. Devem os religiosos conservar essa chave, não fazer por onde a jogar fora. Quem realmente obedece, compreende na fé que é impossível passar por aquela portinhola carregado de riquezas e sob o peso do egoísmo, a não ser com grande esforço e com perigo até de morte. Entende que não pode passar com a cabeça erguida sem antes dobrá-la, queira ou não, pelos sofrimentos. Assim sendo, atiram longe a carga das riquezas e do egoísmo, começam a observar o voto da pobreza voluntária. Na luz da fé, eles recusam possuir bens, sabendo que iriam em direção à ruína e transgrediriam o voto de pobreza voluntária. Ao caminhar de cabeça erguida, estariam na soberba. São aqueles que obedecem por ser-lhes vantajoso e que agem contrariados à força sem humildade. Tal modo de agir não é espontâneo e desagrada à ordem e ao superior. Aos poucos, tais pessoas percebem que estão falhando quanto ao voto de castidade. Quem não dominou o próprio apetite sensível e não se despojou dos bens materiais, costuma manter diálogos com amigos interesseiros. Das conversas passam a relacionamentos mais íntimos, não se mortificando mediante a humildade e a auto-humilhação, procuram prazeres. Admiram-se, vivem no luxo, ricamente, não como religiosos, mas como leigos, sem nenhuma vigília de oração. Além dessas coisas, praticam outras mais. Possuem dinheiro. Aliás, se não o possuíssem, nada disso aconteceria. Caem na impureza espiritual e corporal, quando não pecam fisicamente por vergonha ou impossibilidade, fazem-no intencionalmente. De fato, é impossível que conserve puro o pensamento aquele que vive em conversas más, no luxo, comendo demais. O religioso que obedece perfeitamente percebe de longe o prejuízo que lhe advém
da posse dos bens materiais e do viver egoísta. Compreende que é de seu interesse entrar pela porta estreita. Entende que sem a obediência passaria pela porta sem a vida do espírito. Já te disse antes como deve agir, observando os deveres religiosos, obedecendo ao superior. O religioso perfeito domina seu apetite sensível, os sentimentos do coração, renuncia a si mesmo, destrói o egoísmo. Ele preserva a obediência, desposada com amor na aliança da fé. Por isso obedece e afasta tudo o que é contrário. Renuncia ao mal e ama o bem segundo a regra. Por este modo, a obediência reside na alma com suas duas companheiras, a paciência e a humildade. Bem como na humilhação e desprezo de si, uma vez afastados os inimigos, alcança a paz e a quietude, vivendo no jardim da continência, sob a luz da razão e da fé, em posse da verdade. Ao observar todas as leis com amor, o religioso obediente terá uma chama que aquece todos os sentimentos virtuosos. Quais são os inimigos da obediência? O principal é o egoísmo, que torna as pessoas orgulhosas, sem amor, sem humildade. Seguem a impaciência, a desobediência, a infidelidade, a presunção, exagerada confiança em si mesmo, a injustiça, a estultice, a intemperança, a não observância da regra da ordem, as más conversas. São realidades mutuamente opostas. A ira e a benevolência, a crueldade e a piedade, a raiva e a benignidade, o ódio pelo bem e o amor pela virtude, a impureza e a pureza, a negligência e a solicitude, a ignorância e a ciência, o sono exagerado e a vigília de oração. Ao tomar consciência na fé de que são esses os inimigos capazes de diminuir a obediência, o religioso perfeito expulsa-os, colocando em seus lugares os amigos dessa virtude. Começa por destruir a vontade própria, filha do egoísmo e mãe de todos os inimigos da obediência. Uma vez cortada a cabeça principal, que conservava vivos todos os males, vê-se o religioso livre, na paz, sem nada que o perturbe. Quais seriam as dificuldades que o religioso obediente tem de superar? Seriam as afrontas? Não, pois ele é paciente. Seriam as regras da ordem? Não, pois as pratica na obediência. Seriam as ordens difíceis? Não, pois o egoísmo já morreu. O religioso obediente não investiga nem julga as intenções do superior. Pela fé, consegue ver na vontade do superior a minha. Acredita realmente que o Espírito Santo leva o superior a dar ou não dar ordens conforme for útil à sua salvação. Achará difícil, por acaso, cumprir as obrigações mais humildes da vida religiosa? Sentirá dificuldade em suportar caçoadas, afrontas, traições tão frequentes e juízos falsos? Não, pois aceita a humilhação que tudo supera. O religioso perfeito chega até a alegrar-se pacientemente, rejubilando-se na obediência. Apenas se entristece com as ofensas cometidas contra mim, o Criador. 36.6.2 O religioso obediente na comunidade. O religioso obediente convive com as pessoas que me temem. Quando enfrenta homens que se opõem a mim, jamais se adapta aos seus defeitos, mas procura afastá-los de suas misérias. Na caridade, gostaria de oferecer a estes últimos a riqueza interior que possui. Ele sabe que maior glória me seria dada se houver maior número de religiosos observantes. Diante disso, o religioso obediente se esforça por palavras e ações em conquistar religiosos e leigos. Usa todos os meios para afastá-los do pecado mortal. Suas amizades são honestas e santas, tanto as que mantém com o justo, como as dos pecadores, seja pela sua reta intenção, como pela grandeza do seu amor. Ele considera o seu quarto como um pedaço do céu. Fala com amor a meu respeito. Foge do ócio. Dedica-se à oração humilde e contínua. Quando surgem maus sentimentos, não fica negligente a investigar suas causas, mas trabalha, domina todas as sensações com humildade e paciência. Resiste mediante vigílias de prece
suporta as dificuldades espirituais ocorrentes. Firme na fé, ele fixa seu pensamento em mim, consciente de quanto posso. Sei e quero ajudá-lo, certo de que sempre conservo abertos os braços da minha benignidade. Se permito as tentações, é para que com maior empenho fuja de si mesmo e me procure. Ao notar que as dificuldades interiores impedem a oração mental, o religioso obediente entrega-se à oração vocal e os exercícios externos, para que tais práticas evitem a ociosidade. Se lhe concedo iluminações para que pense em mim, humildemente se julga indigno da paz e da tranquilidade espiritual que gozam meus demais servidores, sentindo-se merecedor de castigos. Pelo fato de se humilhar interiormente, despreza-se, repreende-se, julga insuficiente todo o sofrimento que suporta, mas nunca perde a confiança na minha providência. Assim, com fé e na obediência, o religioso atravessa o mar tempestuoso desta vida. Ama o seu quarto e evita ociosidade. O religioso que obedece é o primeiro a entrar no coro e o último a sair. Ao notar que um confrade é mais zeloso, sente piedosa inveja. Procura roubar-lhe tal primazia, sem querer diminuir-lhe, porém, a virtude. Se pretendesse tal coisa, nem possuiria a caridade fraterna. Tal religioso obediente não evita o refeitório comum. Frequenta-o normalmente, alegrando-se por comer com os frades pobres. Para não ter modo de comer fora do convento, despojou-se de qualquer dinheiro, em obediência ao voto de pobreza. Tal é sua perfeição, que nem se queixa quando falta o necessário. Pobre é seu quarto, sem cortinados. Não teme ladrões, nem a ferrugem ou a traça. Ao receber algum presente, não duvida em colocá-lo na comunidade, informando de boa vontade os confrades. Sem preocupar-se com o dia de amanhã, pensa unicamente nas necessidades do dia presente. Como observa fielmente a obediência, só atende ao reino dos céus, e por saber que o melhor caminho para alcançá-lo é a humildade, submete-se a pequenos e grandes, pobres e ricos. Jamais recusa o trabalho. A todos serve caridosamente. O religioso obediente não obedece a seu modo, mas conforme mandam as regras e o superior. Ele realiza tudo isso sem se opor, sem tristeza. Obedece alegremente, sem oposição. Passa pela porta estreita da vida consagrada, observando os votos de pobreza, castidade e obediência. Afasta de si a soberba. Pela humildade, inclina-se diante das ordens. Não é impaciente, mas tranquilo e perseverante. Vence as tentações do demônio, mortificando o corpo, privando de suas preferências, pondo em prática as austeridades da regra. Como uma criança que não guarda a lembrança das correções paternas ou das ofensas recebidas, também o religioso obediente não se lembra das injúrias, dificuldades ou repreensões feitas pelo superior. Quando este lhe chama a atenção, aceita com humildade, sem ódio, rancor, raiva. Comporta-se com mansidão e benevolência. Tais pessoas são os pequeninos de que falou Jesus. Quando os discípulos discutiam quem deles seria o maior, ele chamou uma criança e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quem não se humilhar como esta criança, ou seja, quem não se comportar como ela, não entrará no reino dos céus. Porque, minha filha, quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Por amor, esses religiosos perfeitos se fizeram pequeninos e súditos. Sempre obedecem, nunca se opõem às ordens dos superiores. Com justiça serão por mim exaltados na vida eterna, na companhia dos santos. Lá no céu, eles serão premiados por todo o cansaço, mas desde agora fruirão da vida celeste. 26:6:3 O prêmio do 100 por 1. Cumpre-se em tais pessoas a palavra do meu amoroso Filho. A pergunta de Pedro: Mestre, nós abandonamos tudo por teu nome e te seguimos, que nos darás? Ele respondeu: Dar-vos-ei 100 por 1 e a vida eterna. Mateus 19:27-29. Como a dizer: Agiste muito bem, Pedro. Por outra forma, não poderia seguir-me.
vou dar a ti 100 por 1 nesta vida. Filha querida, que significa este 100 por 1, depois do qual vem a vida eterna? A que se refere a resposta do meu filho? Falava de bens materiais? Não exatamente, embora algumas vezes eu faça com que os objetos se multipliquem nas mãos do despenseiro. De que falava então? Falava da doação da própria vontade. Ao homem que me oferece uma vontade, eu devolvo 100. E porque Jesus disse 100, porque é um número perfeito. A esse número nada pode acrescentar sem ter de recomeçar pelo 1. Semelhantemente, é a caridade a mais perfeita das virtudes, impossível encontrar outra maior. Começa pelo autoconhecimento, soma o número dos méritos, chegarás a 100. Pois bem, tal é o número 100 que é devolvido a quem me ofereceu uma vontade, seja pela obediência aos mandamentos, seja pela obediência aos conselhos. É mediante tal 100 que alcançareis a vida eterna, para a qual somente se entra possuindo a caridade como senhora. Somente a caridade conduz até minha presença o mérito das demais virtudes, as quais não entram no céu. Não entra a fé, porque o bem-aventurado já possui por experiência e essência aquilo em que acreditou. Não entra a esperança, pois o bem-aventurado já penetrou na posse daquilo que esperava. E assim por diante, quanto a todas as outras virtudes. Somente a caridade entra no céu como rainha e se apossa de mim, que sou o seu possessor. Esses pequeninos recebem, pois, 100 por 1 e a vida eterna. É o fogo do meu amor que é posto como 100 por 1. Após receber tal centena, os bem-aventurados gozam admirável alegria de coração. No júbilo, o amor abre seus corações, que se tornam dispostos, sem duplicidade e estreiteza. O homem, ferido pela flecha do amor, não faz ver uma coisa no rosto e na palavra, e outra no coração. Não acolhe o próximo com fingimento, com segundas intenções. A caridade é aberta a todos. Quem a possui não vive triste, descontente, por ter que obedecer. Obedece até a morte. 36.7. O religioso desobediente. Exatamente o contrário acontece com o religioso desobediente, que vive nas ordens religiosas com sofrimentos para si e para os demais. Goza na terra a garantia do inferno. Vive revoltado, triste, cheio de remorsos, molesto à ordem e ao superior, insuportável a si mesmo. Minha filha, que semelhança existe entre o religioso obediente e o religioso desobediente, impaciente, orgulhoso, egoísta? Nenhuma. Com este último, acontece aquilo que afirmei em sentido contrário com a obediência verdadeira. Como pode viver sem sofrimentos o desobediente que não possui a caridade? Eu gostaria que ele se humilhasse, mas continua com a cabeça erguida. Seu comportamento opõe-se às prescrições da regra. Se lhe pedem obediência, desobedece. Se lhe pedem pobreza voluntária, possui bens. Se lhe aconselham continência e pureza, escolhe a imoralidade. Ao pecar contra os 3 votos, minha filha, cai na ruína. Seus defeitos aumentam. Nem parece mais um religioso, mas um demônio encarnado, como já afirmei em outro lugar, com mais pormenores. Não quero deixar de falar-te alguma coisa sobre as ilusões e maus frutos da desobediência no religioso. Com isso, pretendo recomendar e exaltar a obediência. 36.7.1. Ilusões da desobediência. O religioso desobediente é enganado pelo egoísmo, que por falta de fé concentra sua inteligência nos prazeres do apetite sensível e nos bens materiais. Como a obediência lhe é difícil, não obedece e vai cair no mal maior. Na realidade, o homem se vê obrigado a obedecer por bem ou por mal. E como lhe seria mais vantajoso que o fizesse por amor? Quanto se engana o desobediente! Querendo favorecer-se, prejudica-se, uma vez que deve praticar ações que lhe desagradam, porque impostas. O desobediente gostaria de parar, como se esta vida fosse um céu, mas a regra lhe pede que seja um caminhante.
continuamente o demonstra. Quando ele se acha bem instalado, contente, satisfeito num determinado lugar, a transferência o vem fazer sofrer. Se recusa obedecer, está sujeito a penalidades. Assim vive sempre contrariado. Percebeste? Engana-se o religioso desobediente. Ao querer evitar sofrimentos, vai-lhes ao encontro. A cegueira espiritual impede-lhe de ver o caminho da obediência, o verdadeiro, construído no Cordeiro Imaculado, que é o libertador do sofrimento. Indo pela estrada da mentira, à procura do prazer, só acha dor e amargura. Quem o dirige? O desejo de desobedecer. O religioso desobediente é um tolo, que pretende nadar no mar tempestuoso da vida, confiado nas próprias forças, recusando auxílio da ordem e dos superiores. Corporalmente, vive na ordem, espiritualmente não. Quanto ao coração, não é mais um consagrado, pois não vive as leis da sua ordem. Nem mesmo os 3 votos que prometera cumprir ao professar. Vive numa tempestade, ameaçado por ventos contrários e perigosos. É um religioso apenas pelo hábito usado sobre o corpo, não no coração. O religioso desobediente não é um consagrado, é um homem vestido de consagrado. Homem pela aparência externa, pois no sentimento interior é pior do que os animais. Não compreende ele que é mais penoso nadar com os próprios braços que ser levado por outros? Não entende que corre o risco de se perder eternamente, como uma vela que se separa do barco? Ao chegar a hora da morte, não haverá mais solução. Não compreende. A fumaça do egoísmo que o faz desobedecer embaça a luz e não lhe permite tomar consciência dos próprios males. Infeliz engano. 36.7.2 Frutos da desobediência. Que frutos produz a árvore da desobediência? Um fruto mortal, pois a raiz da árvore está plantada na soberba e circundada de egoísmo. Por tal motivo, tudo nasce corrompido. As folhas, as flores, os frutos, nascidos de 3 ramos estragados, que são a obediência, a pobreza e a castidade. Folhas são as palavras desonestas, que não estariam bem nem na boca de leigos gozadores. Tendo como obrigação pregar a minha palavra, fazem-no com termos elegantes. A única preocupação é fazer um belo discurso, não alimentar os homens com minha mensagem. Flores são os maus pensamentos voluntários, uma vez que tais religiosos não evitam os lugares e ruas que os suscitam. Procuram até os logradores maus, com a intenção de pecar mortalmente. Frutos são os seguintes: bisbilhotar e julgar sobre as intenções do superior, cometer impurezas, distrair-se em longas conversas com falsas devotas. Ó infeliz, não percebes que sob a aparência de piedade ganharás um pacote de filhos? Eis o fruto da tua desobediência. Quanto aos verdadeiros filhos, que são os atos virtuosos, não os têm. Quando o superior lhe nega uma licença pedida, o religioso desobediente procura enganá-lo, usando palavras aduladoras ou ofensivas e irreverentes. Não tolera os confrades, diante da menor falta ou repreensão recebida, imediatamente mostra o veneno da própria impaciência, da sua ira, ódio. Vê como um mal o que o confrade fizera para o seu bem. Contrariado, angustia-se na alma e no corpo. Por que se desagrada dos outros? Porque somente pensa em agradar-se. O religioso desobediente foge do seu quarto como de um veneno. Sem autoconhecimento não obedece. Não frequenta o refeitório comum senão de má vontade, quando possui dinheiro. Quando não o tem, ali come por necessidade. Nisto, como se comportam bem os religiosos que obedecem? São pobres, nada possuem que os afaste da mesa comum. Nela alimentam-se em paz na alma e no corpo. Não se preocupam em fazer reservas como religioso, que não se sente bem no refeitório comum e o evita. No coro, o religioso sem obediência é sempre o último a chegar e o primeiro a sair. Está perto de mim com a boca, mas o coração anda distante. Aborrece o capítulo das culpas, por medo da penitência dada pelo superior. Quando se acha presente, comporta-se como se estivesse diante de um inimigo mortal, pois envergonha-se, confunde-se, numa atitude que não assumira,
ao cometer suas faltas e pecados. Qual a razão de tudo isso? A desobediência. Não faz vigílias de oração, deixa de lado a oração mental, descura-se até do ofício divino a que está obrigado. Ama somente a si mesmo, coisa que pratica, não racionalmente, mas de modo errado. Afinal, são tão numerosos e graves os defeitos do religioso desobediente que tua língua não consegue descrevê-los. 36:7-3 Queixa divina contra a desobediência. Ó desobediência, que despojas o homem das virtudes e o reveste de vícios. Ó desobediência, que privas o homem da paz e lhe dás a guerra, que destróis a vida da alma e lhes oferece a morte. Ao afastar o religioso das observâncias da regra, o afogas no mar do pecado, incitando a nadar com os próprios braços, não com os braços da ordem. Tu revestes a pessoa de maldade e a fazes morrer de fome. Tira-lhes o mérito da obediência, tu lhes dá a contínua amargura, tu privas o religioso da alegria e da felicidade, tu o fazes padecer. Já neste mundo, lhe concedes a garantia dos tormentos infernais. Se ele não se corrigir antes da morte, tu o conduzirás à condenação, juntamente com os demônios precipitados do céu. Por rebeldia, acham-se no mais profundo do inferno. O mesmo acontecerá a ti, desobediente. Jogaste longe a chave da obediência que abriu o céu. Com a chave da desobediência, abres o inferno. 36:8 A tibieza religiosa. 36:8.1 Perigos da tibieza. Ó filha querida, quantos são hoje os religiosos desobedientes? São muitos. E os obedientes? Poucos. É verdade que entre os bons e os maus existem muitos que vivem na obediência dos mandamentos. Não são perfeitos como deveriam ser, mas também não são maus. Conservam a consciência livre do pecado mortal, mas são tíbios, têm o coração frio. Se não se esforçarem um pouco, mediante observância regular, correm grande perigo. Oxalá se tornassem zelosos e deixassem de dormir. É necessário que deixem sua tibieza, pois nela facilmente pecarão. E mesmo que não venham a cair, viverão segundo as próprias ideias, à procura de satisfações humanas. Terão uma aparência de vida regular, praticarão as cerimônias exteriores, mas sem espírito interior. Frequentemente, por falta de discernimento, condenarão os religiosos, que são mais perfeitos que eles. Muito embora não pratiquem tão bem as observâncias exteriores da ordem. De qualquer modo, é prejudicial que continuem somente em observância comum dos mandamentos, na tibieza entre sacrifícios e dores. Ao coração tíbio é penoso sofrer, por isso poucos frutos lhe restam. Os religiosos tíbios lesam a perfeição para a qual entraram com o compromisso de realizá-la. Embora cometam menor mal que os desobedientes de que falei, sempre prejudicam. Não foi para viver assim que deixaram o mundo, mas para abrir o céu na obediência, humilhação, humildade, com grande amor. 36:8.2 Como vencer a tibieza? Filha querida, se os religiosos tíbios quiserem, poderão muito bem atingir grande perfeição, pois estão mais próximos dela que os infelizes desobedientes. Num outro sentido, porém, acham-se numa situação mais difícil de vencer a imperfeição. Por quê? Porque o desobediente, relaxado, sabe claramente que vive no mal. Sua consciência o diz. Se ele não se corrige, é porque o egoísmo enfraqueceu sua vontade e não se esforça por sair da culpa. Mas ele bem compreende, pela luz da razão, que vive praticando o mal. Se alguém lhe perguntasse, não ages mal vivendo assim? Ele responderia, sim, mas minha fraqueza é tal que não consigo mudar. Na realidade, não fala certo, pois se quisesse, com minha ajuda, poderia sair do mal. Mas ao menos ele reconhece sua péssima situação. Já os religiosos tíbios, por não praticarem grandes males, nem fazerem grandes atos de virtude, desconhecem o próprio estado de frieza. Sem a consciência disso, despreocupam-se de corrigir-se, nem mesmo pedem a alguém que os oriente. E quando uma pessoa lhes diz algo, seus corações frios preferem continuar no costumeiro modo de viver.
Que deveriam fazer os tíbios para sair dessa situação? Procurem conhecer-se, desconfiem de si mesmos, despreocupem-se da própria reputação pública, mergulhem no meu amor. Renovem na fé seus compromissos de obediência, como se estivessem ingressando agora na vida religiosa. Não se adormentem nesse estado de tibieza, pois ele me desagrada e os prejudica. Aos religiosos tíbios, bem pode ser aplicada aquela expressão bíblica: malditos os tíbios, oxalá fosseis vós gelados, se não vos corrigirdes, sereis vomitados de minha boca. Apocalipse 3,16. Acabei de dizer que, se não melhorarem, poderão cair no pecado e serem reprovados. Seria preferível que fossem gelados, isto é, que tivessem permanecido na vida leiga, na obediência comum aos mandamentos, a qual se compara ao gelo quando colocada diante da obediência dos perfeitos. Por isso eu disse: oxalá fosseis gelados. Dei essa explicação para não pensares que prefiro o gelo do pecado mortal à imperfeição da tibieza. Não, não posso querer o pecado mortal. Em mim não existe qualquer mal. De tal maneira me desagrada o pecado no homem que não o deixei sem a punição. E como a humanidade era incapaz de suportar o castigo devido, enviei meu Filho, o Verbo encarnado, que o expiou em seu lugar. Que os religiosos tíbios se apliquem, pois com muito esforço em vigílias de oração, humilde e contínua. Espelhem-se nas regras, nos fundadores, os quais foram homens como eles e se nutriram do mesmo alimento. De minha parte, sou o mesmo Deus. Não se enfraqueceu o meu poder. Minha vontade não deseja menos vossa salvação. Minha sabedoria não possui menos luz para vos doar, de modo que conheçais a verdade. Se quiserem, os religiosos tíbios podem melhorar. Pensem em tudo isso, afastem o egoísmo, caminhem na luz como os obedientes verdadeiros. Somente assim o conseguirão. O remédio existe. É este o medicamento que forma o perfeito obediente e o renova a cada dia. Que o tíbio fortaleça sua obediência na fé, aspire por sofrer afrontas, dificuldades, receber ordens difíceis dos superiores. Desse modo, não se enferrujarão a obediência e a paciência, e quando chegar o momento de usá-las, não falharão, nem terão dificuldades. A obediência leva o homem a progredir, sem perda das ocasiões oportunas. Ela é uma esposa solícita, que não tolera ociosidade. 36.9. Outras considerações sobre a obediência religiosa. Ó obediência jovial, ó obediência agradável, ó obediência iluminadora, que afastas as trevas do egoísmo. Ó obediência que dás a vida da graça e destróis o pecado e o egoísmo, inimigo do homem. Tu és generosa e fazes-te súdita de todas. És benigna e piedosa. Com bondade e mansidão, suportas qualquer peso, auxiliada pela fortaleza e paciência. A perseverança é tua coroa. Tu não desapareces diante da impertinência do superior ou diante de graves encargos, por ele impostos sem discernimento. Na fé tudo suportas. De tal modo és conexa com a humildade, que ninguém consegue destruir tal virtude na alma obediente. Filha querida, que se pode dizer da obediência? Ela é uma atitude boa, sem nada de negativo. Oculta na vida consagrada, nenhuma força a pode anular. Ela faz o religioso progredir sob a orientação da regra e do superior, deixando de lado o parecer pessoal. Quem me presta contas não é o súdito, mas o superior. Filha querida, apaixona-te por esta virtude. Queres agradecer-me de algo? Pratica a virtude da obediência. Como ela procede do amor, revelar-me-á a tua gratidão. Ela mostra que não és ignorante. Nasce do conhecimento de Cristo, o qual vos deu a obediência como norma, sendo ele mesmo obediente até a morte. A obediência de Cristo abriu-vos o céu. Como disse no começo deste tratado, tanto a prática dos mandamentos como a dos conselhos fundamenta-se na obediência. Ela torna o homem fiel a mim, a regra, o superior. Iluminado pela fé, o religioso esquece de si mesmo, despreocupa-se da própria pessoa, acha que morreu para si mesmo. No desobediente,
O apetite sensível faz o religioso incomodar-se dos outros, investigar suas intenções, condená-los conforme a imperfeição dos próprios sentimentos. O religioso obediente, pelo contrário, interpreta com otimismo as regras dos superiores, não se revolta. Inclina-se e obedece. Vive de obediência. Na sua alma, obediência e a fé crescem na mesma proporção, pois a caridade que nasce da fé gera obediência. À luz da fé, o religioso me conhece e se conhece. Por isso ama-me e humilha-se. Ainda mais, quanto mais me ama e se humilha, mais obedece. Juntamente com a paciência, é esta virtude que indica se o homem possui a veste nupcial da caridade, tão necessária para se entrar na vida eterna. A obediência abre o céu e fica de fora. Quem entra é a caridade. Como afirmei, de todas as virtudes, a caridade é a única que tem acesso ao céu. Somente nela entra como rainha. No que se refere à obediência, compreende-se bem, pois ela é a chave que abre a porta fechada pela desobediência. Foi o Cordeiro humilde, fiel e imaculado, que, obedecendo, destrancou a porta da vida eterna, durante longo tempo fechada. Ele vos deixou a obediência com norma, para que possais atingir a meta. Na obediência comum, deixo-a como mandamento. Como conselho, incentivou a que procurasseis voluntariamente a perfeição, passando pela porta estreita da vida consagrada. 36.10. A vida consagrada dos leigos. Também pessoas que não se submetem a uma regra podem achar-se no caminho da perfeição. São leigos que praticam os conselhos evangélicos sem entrar para a vida religiosa. Eles renunciam às riquezas, às honras materiais e espirituais, vivem na continência ou na virgindade. Praticam a obediência, como disse antes, submetendo-se a uma pessoa, a quem procuram obedecer perfeitamente até a morte. Se me perguntares, quem merece mais, os religiosos ou estes leigos? Responder-te-ei, o merecimento de quem obedece não é medido pelas ações boas ou más, nem pelo estado de vida religioso ou leigo de quem obedece, mas pelo seu amor. O obediente perfeito não é prejudicado pela imperfeição do superior. Às vezes, tal imperfeição até ajuda no sentido que exige maior esforço na obediência e paciência. Quando surgem perseguições e ordens exageradamente penosas, também o ambiente imperfeito de vida não lhe causa dano. Disse imperfeito, porque de si mesmo a vida religiosa é um modo de vida perfeito, seguro, estável, mas pode mostrar-se imperfeito quando a obediência é fraca, quando os conselhos são praticados sem obediência à regra. Mas afirmo que por causa disto, o mérito não é maior ou menor. Ele é medido em qualquer virtude pelo amor. Em muitas coisas, a obediência dos religiosos tem maior mérito do que a dos leigos consagrados. Por exemplo, devido à existência do voto, feito nas mãos do superior. A vida religiosa é mais austera, pois todas as atividades são regulamentadas. O religioso não pode dispensar-se dos seus votos, que foram aprovados pela Santa Igreja. Quanto aos leigos consagrados, o compromisso de obedecer constitui apenas uma decisão pessoal, não um voto solene. Eles podem desobedecer sem cometer pecado mortal, se houver motivo suficiente e não meras justificativas pessoais. De fato, neste último caso, pode até haver culpa gravíssima, mas não um pecado mortal, pois o leigo não se obriga sob pena de pecado. Deseja saber qual a distinção existente entre a obediência do religioso e a do leigo consagrado? A mesma que existe entre alguém que rouba um objeto alheio e alguém que recupera um presente dado por amor, mas sem documento escrito. O religioso faz a doação e assina o documento da profissão. Renuncia a si mesmo, promete obediência, castidade e pobreza voluntária. Da sua parte, o superior promete-lhe a vida eterna, dado que venha a ser fiel até a morte. Dessa forma, a obediência do religioso é mais perfeita que a do leigo consagrado, seja quanto ao estado de vida, seja quanto à modalidade com que a pratica. A vida religiosa é mais segura. Se o religioso peca,
terá meios mais numerosos para se recuperar. A obediência do leigo é mais incerta, menos segura. Por não estar comprometido com o voto, desanima mais facilmente quando cai em pecado, como acontece com o religioso antes da profissão, durante o tempo em que pode deixar ou não a vida religiosa. Quanto ao merecimento, como disse acima, o que conta é o amor. Seja qual for o estado de vida, o homem pode merecer a perfeição. Tudo depende do amor. Chama os homens para um ou outro estado de vida, conforme as capacidades e aptidões. Todos têm a possibilidade de alcançar o prêmio eterno, na medida de sua caridade. Se o religioso amar mais, terá mais. Se amar menos, receberá menos. E o mesmo acontece com os demais estados de vida. Todos são postos a trabalhar na vinha da obediência, cada um a seu modo. Todos terão sua paga, não pelo que fez ou pelo tempo de serviço, mas à proporção de quanto amou. Quem começou primeiro não receberá mais do que o companheiro que veio depois, assim como mostra o Evangelho. São Mateus 21:16. Na passagem que Jesus narra na parábola dos operários ociosos, enviados pelo Senhor ao trabalho de sua vinha. O patrão deu o mesmo salário aos que haviam começado na aurora e aos demais que se apresentaram às 6, 9, 12, 15 horas e ao entardecer. Meu filho quis revelar que não sereis premiados de acordo com a duração ou tipo de trabalho, mas de acordo com o amor. Muitos começam a lidar na vinha desde a infância, outros mais tarde, alguns na velhice. Esses últimos, ao ver o pouco tempo que lhes resta, aplicam-se com tamanho amor que chegam a alcançar os outros que labutam desde a infância, mas a passo lento. É pelo amor que o homem alcança a recompensa. Todo vaso se enche unicamente em mim, que sou o mar da paz. 36:11. Exemplos de obediência. Há pessoas tão dóceis em obedecer que parecem encarnar a obediência na própria alma. Não procuram saber as razões e os porquês das ordens dadas. Nem foram ainda inteiramente pronunciadas as palavras do superior, e eles já entenderam, na luz da fé, os seus desejos. O obediente autêntico obedece mais aos desejos que às ordens. Considera como minha a vontade do superior. Acha que o superior dá ordens por disposição minha. É nesse sentido que afirmei obedecer ele mais às intenções que aos preceitos. Se cumpre as ordens, é porque antes já assumiu o desejo daquele que manda, vendo nele, pela fé, a minha vontade. Lê-se no escrito Vita Patrum que uma pessoa obedecia desse modo. Começara ela a escrever a letra O, tão curtinha, quando o prelado lhe deu uma ordem. Não a acabou, mas correu para realizar antes a ordem recebida. Desejando mostrar-lhe como sua atitude me agradara, fiz um milagre e terminei a letra com tinta de ouro. Aprecio tanto a virtude da obediência que, em favor de nenhuma outra, fiz tantos prodígios. A razão é esta: ela supõe a fé. A fim de provar que a obediência me apraz, até a terra e os animais obedecem. A água não deixa o obediente afundar, o solo presta seu auxílio. Se bem te lembras, leste na Vita Patrum, que um abade deu certa vez a um discípulo um pedaço de pau seco e ordenou que o plantasse e regasse diariamente. O discípulo, cheio de fé, não ficou a refletir: será possível tal coisa? Mas, sem preocupar-se com a impossibilidade, executou a ordem. Por virtude da obediência e da fé, o toco seco reverdeceu e produziu frutos. Era o sinal de que o discípulo superara a aridez da desobediência e produzia ele mesmo frutos. Os antigos monges deram àquela árvore o nome de fruto da obediência. A mesma coisa acontece com os animais irracionais. Um discípulo recebeu certa vez a ordem de caçar um dragão. Pela sua ingenuidade e obediência, conseguiu fazê-lo e o trouxe ao abade. Este, como verdadeiro médico, achou melhor não permitir que o discípulo se orgulhasse e, para provar-lhe a obediência, despediu-o com as seguintes palavras: és uma fera que trouxe outra amarrada.
Relativo ao fogo, a Escritura conta de muitos que, pelo desejo de obedecer prontamente, deixaram-se atirar ao fogo e não foram queimados, como aconteceu com os 3 jovens na fornalha, Daniel 3:24, e com muitos outros. A água sustentou Mauro quando o mandaram socorrer um companheiro que se afogava. Ao cumprir a ordem, desconfiou das próprias forças, fez um ato de fé e foi caminhando sobre a água, como se andasse em terra firme, e salvou o condiscípulo. Em tudo, se prestares atenção, verás a grandeza desta virtude. 36:12. A obediência na vida e na morte. Pela obediência, tudo se deve deixar. Se estiveres extasiado em grande contemplação e união de espírito comigo, com o corpo elevado, e for-te dado uma ordem, se for possível cumpri-la, deves fazê-lo. Digo isto em plano geral, pois no caso particular não há norma. No dia a dia, não deves deixar a oração de horário, senão por obediência ou caridade. Digo isto a fim de que entendas como desejo que a obediência seja dócil em meus servidores, e quanto ela me agrada. Em toda a sua atividade, o obediente tem merecimento. Ao dormir, caminhar, jejuar, vigilar, servir os outros. No coro, no refeitório, no quarto. Sabes quem o guia e acompanha? As virtudes da obediência e da fé. Foram elas que o levaram a prostrar-se diante da regra e do superior, como que morto para si mesmo, na humildade e no desapego. Quem vive obedecendo e se deixa guiar pelos superiores, atravessa o mar tempestuoso da vida em grande bonança, serenidade de espírito e tranquilidade de coração. Pela fé, o obediente afasta de si a escuridão. Vive inabalável e firme. Sua vontade desconhece a fraqueza e o temor. Qual é o alimento da obediência? É conhecer-se e conhecer-me. Ao tomar consciência do próprio nada e pecado, ao ver que eu sou aquele que sou, o homem experimenta quem é o Cristo na sua verdade. E qual é sua bebida? O sangue de Jesus, que lhe revela a minha verdade e meu amor. Pelo sangue, Jesus provou sua obediência para comigo em vosso favor. Essa verdade inebria a alma. Embriagado assim no sangue e na obediência de Cristo, o homem vê desaparecer o próprio modo de ser, de julgar, de agir. Possui-me pela graça. Saboreia-me no amor sob a luz da fé e da obediência. Toda a vida do homem obediente fala de paz, mas é na hora da morte que ele recebe aquilo que o superior prometera no dia da profissão, a vida eterna. Será uma visão de paz na suma e eterna Trindade. Uma felicidade sem preço, incomensurável, infinita. O ser limitado não pode conter o infinito, a não ser a semelhança de um vaso atirado ao mar. Ele não pode conter a imensidade do mar, mas apenas aquela quantia de que é capaz. O mar para ele é a parte contida. Assim, eu sou o mar da paz. Só eu posso plenamente me possuir e me valorizar. Com isso sou feliz, mas gosto de que outros participem da minha felicidade na própria felicidade. Preencho cada um, concedo-lhe a perfeita bem-aventurança. Cada um compreende conforme a capacidade que lhe dou. É desta forma que o obediente chega até mim, seu Criador. Cheio de fé na verdade, inflamado de amor, ungido de humildade, inebriado no sangue, paciente, pequenino, forte e perseverante, rico de todas as virtudes.